Por último, vamos falar de associação de capacitores. A gente não podia deixar de falar disso, né? Assim como com os resistores, os capacitores podem ser associados em série, em paralelo ou misto. Sendo que misto é só, como o próprio nome diz, uma mistura de alguns capacitores estarão em série e outros capacitores estarão em paralelo. A gente já sabe qual é o mecanismo para resolver esse problema. O que é importante destacar aqui? Vai ter uma coisa diferente em relação aos resistores. Percebam, quando você associa capacitores em série, apenas esse terminal do primeiro capacitor e apenas esse terminal do último capacitor estão de fato conectados à fonte. Consequentemente, ao carregar esse sistema de capacitores, a fonte vai fazer com que essa placa fique com uma carga mais Q. E essa com uma carga menos Q. O restante, as demais cargas das demais placas serão assumidas, serão conseguidas por indução. Essa carga mais Q vai atrair uma carga menos Q para essa placa. Ao atrair uma carga menos Q para essa placa, essa conexão aqui vai ficar sobrando uma carga mais Q nessa placa, que vai induzir uma carga menos Q nessa placa, que vai induzir uma carga mais Q nessa placa. Então perceba que cada uma das placas tem a mesma carga, ok? Isso é o capacitor equivalente desse sistema, é aquele capacitor que quando é ligado nessa mesma DDP aqui, ele adquire exatamente a mesma carga, ok? Então, a gente está procurando um capacitor equivalente que quando for ligado nessa mesma DDP, ele sozinho acumula a mesma carga que esses três acumulavam, que é uma carga Q, certo? Como que a gente faz isso? Basta você lembrar que pela definição aqui, capacitância equivalente será a carga que ele tem acumulada dividido pela DDP. Aqui para cada capacitor nós teremos uma DDP diferente. Esse capacitor está numa DDP U1, esse capacitor está numa DDP U2. Então, para o capacitor 1, a capacitância dele vai ser a carga dividido pela DDP sobre ele. O capacitor 2 vai ser a mesma carga dividido pela DDP dele. E o capacitor 3, a mesma carga dividido pela DDP dele. Se a gente levar em conta que a FEM, a DDP desse terminal até esse terminal, tem que ser igual a U1 mais U2 mais U3, e usar essas relações, a gente chega que o recíproco da capacitância equivalente é o recíproco do capacitor 1 mais o recíproco do capacitor 2 mais o recíproco do capacitor 3. Então, calcular a capacitância equivalente de capacitores em série é semelhante a calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo. Aqui vale todas aquelas regrinhas que a gente deduziu lá no caso dos resistores. Se a gente tiver só dois resistores, só dois capacitores, a capacitância equivalente vai ser o produto pela soma. Se a gente tiver N capacitores, todos com a mesma capacitância, a capacitância equivalente vai ser a capacitância de um dividido pelo número de resistores, e por aí vai, ok? A outra situação que a gente tem, que ficou confuso porque não tem a bateria aqui, vamos colocar uma bateria aqui, capacitores associados em paralelo. Então, todos eles estão sujeitos à mesma DDP, que é, no caso, epsilon. Contudo, estando todos submetidos à mesma DDP, mas tendo capacitâncias diferentes, eles não acumulam a mesma carga, certo? Como que se relacionam essas coisas? Por exemplo, aqui no capacitor 3, a gente tem a carga 3 dividido pela DDP, que é epsilon. No capacitor 2, a gente tem a carga 2 dividido pela DDP, que é epsilon. E no capacitor 1, a gente tem a carga 1 dividido pela DDP, que é epsilon.
O capacitor equivalente seria aquele capacitor que, quando for ligado nessa bateria, ele vai acumular uma carga total que é igual a Q1 mais Q2 mais Q3, certo? Esse é o capacitor equivalente. Então, para o capacitor equivalente, a capacitância equivalente seria Q1 mais Q2 mais Q3 sobre epsilon. Se a gente usar essas relações aqui em busca de encontrar o capacitor equivalente em função das capacitâncias individuais, a gente chega a isso. E de novo a gente percebe que calcular a capacitância equivalente de capacitores aqui em paralelo é o oposto de calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo. Ok? Tudo que você tinha aprendido quando se falava de capacitância equivalente para resistores, é só você inverter agora quando tratar de capacitores. E não lembre das definições. Coloque na sua cabeça o que significa dizer que capacitores estão associados em série. Quando capacitores estão associados em série, ambos possuem a mesma carga. E o capacitor equivalente é um que tem aquela mesma carga. Quando capacitores estão associados em paralelo, ambos têm a mesma DDP. E o capacitor equivalente é um que tem a carga total, a soma da carga de cada capacitor. Joia? Boa sorte.